Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Faz Sentido aqui do Pode Sonhar, uma minissérie que fala sobre os conflitos que surgem a partir do encontro da nossa geração, né, Briela, com a geração de cima no mercado de trabalho. Aqui a gente debate sobre temas e diversos que surgem e principalmente entende como que a gente pode entender esses conflitos como um potencializador para os negócios e para as relações que existem nesse ambiente. Eu sou o Miguel, tenho 23 anos e sou estudante da Link School of Business. E eu sou Briela Azevedo, tenho 24 anos e sou especialista de marketing digital. E você, Ana? Você apresenta para a galera. Eu sou a Ana Tomazelli, tenho 42 anos, executiva em recursos humanos, jornalista de formação, que virei psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião pela PUC de São Paulo. Animal. E hoje, Ana, a gente acabou de gravar um episódio, a turma já viu aí, trabalho home office versus presencial, confiram lá. Mas o tema de hoje aqui, eles dizem que a geração Z não tem comprometimento com o trabalho. Essa afirmação faz sentido, Ana? Sim e não. Aquele famoso depende. Depende. A resposta é sim e não. Já é pra eu engatar? Bora? Bora começar os trabalhos. Começar os trabalhos. Quero começar contando de uma coisa que aconteceu hoje de manhã, antes de eu vir aqui pro estúdio. Boa. Era pra eu sair de casa mais cedo, porque eu sou uma virginiana que é psicótica com São Paulo, né? Não gosto de me atrasar. Mas eu publiquei ontem uma notícia no Instagram sobre 73% dos jovens não conseguirem conciliar o trabalho com o estudo, quererem terminar o ensino fundamental, médio, etc., mas não conseguirem, né? E aí uma moça me mandou na DM, eu leio todas as minhas DMs e respondo. Mesmo depois de famosa? Mesmo depois de famosa, subcelebridade na internet, eu respondo tudo. Porque, veja bem, olha o que aconteceu hoje, né? Eu gosto de trabalhar com o que tá vivo. E o que está vivo me dá a oportunidade de elaborar as coisas de um jeito diferente. Só que as pessoas na internet, elas perdem a capacidade do afeto, eu acho, né? Essa coisa de não ter intimidade, de não conhecer, as pessoas acham que não precisam ser afetuosas. Muito bem. Essa moça, ela pegou o meu story e mandou assim na minha DM, é mentira. É mentira. É mentira. Eu fiz uma relação com o título, pensei, bom, ela tá dizendo que é mentira que os jovens querem trabalhar e estudar. Mas eu sou a pessoa que não supõe. E eu perguntei, o que é mentira? Psicanalista, né? Boa. Eu não posso supor o que você tá querendo me dizer. Tem que ter evidências. A pessoa tem que dizer o que ela tá querendo dizer. Exato. Isso é muito importante. Isso é importante. Já começamos aqui com uma Terapia, lição entre gerações. Aula. Já começamos aqui com uma lição entre gerações. Pergunta o que a pessoa tá querendo dizer. Pergunta. Tem evidências, né? Ela vai dizer o que ela tá querendo dizer. Mesmo. E aí, ela se sente ouvida. Fala, pô, tá prestando atenção. Enfim, eu vou resumir, porque a gente conversou bastante. Basicamente, o que ela disse? Eu vivo isso na pele, eu tenho uma empresa de quase 500 colaboradores, enfim, profissionais. E a gente dá a oportunidade, mas eles não querem, não sei o quê, tal. Deixei ela falar, como uma boa psicanalista. E aí fiz outra pergunta. E você acha que isso é responsabilidade só deles? Não, mas a gente dá o espaço. Eu falei, mas eu não tô falando de agora. Você acha que é responsabilidade só deles, eles terem se tornado isso que eles se tornaram? E aí ela começou a falar da avó, que foi a fundadora, etc, etc. E aí eu disse, nem todo mundo tem a sorte de ter uma ancestralidade com tantos bons exemplos. Num país colonizado. Certo? Boa. Num país que foi escravizado. Então, esse lugar é um lugar de muita particularidade também. E aí, como é que a gente, então, termina? Né? Eu dizendo pra ela que você precisa encontrar os dispostos. Para de insistir, então, em quem não tá disposto. Procure você os dispostos para trabalhar com você. Entende? Então, quero começar por aí. Com uma história boa. Uma história que aconteceu hoje, né? E nada é por acaso, a gente sabe disso. Então, nada é por acaso. Exato. Mas nesse entendimento e nessa perspectiva de que a gente precisa encontrar uma solução. Sim. E essa solução não está aqui só. Essa solução está majoritariamente aí, no vindouro. E é isso que a gente precisa começar a entender. O que é que vem e que eu posso aprender?
eu ficaria, por enquanto, com esse pedacinho de resposta. Para ver o que vem aí desse lado. Excelente, Ana, porque eu acho que aqui o grande objetivo do nosso episódio é que a geração Z está entrando no mercado de trabalho, já está evoluindo, muitas vezes alguns crescendo na carreira, só que elas se deparam com chefes mais velhos, né, Ana? Que tiveram um outro estilo de aprender a trabalhar. Eles têm um entendimento diferente, uma outra, como você fala, eles foram alfabetizados de maneira diferente. E desse encontro surgem vários conflitos de conceitos diferentes, entendimentos diferentes, de realidades distintas. Então, eu até vi um dado que é super importante sobre isso, porque a gente está falando, sim, que cara, a gente precisa entender de onde surgiu que tudo que a gente é hoje tem um toque da geração de cima, né? E isso sim é algo que a gente é fruto do ambiente que a gente é criado, né, Ana? E eu vi também outra coisa. A gente também não e esse ambiente tinha um aspecto importante, além só da influência que vocês exercem sobre nós até hoje, que é o aspecto da digitalização, da gente nascer num mundo digital já. Que eu vi que pela primeira vez na história, da humanidade, a nossa geração tem o QI mais baixo que a geração de cima. Pela primeira vez na história. Misericórdia. Isso nunca tinha acontecido. Pesquisa de um instituto francês, coloquem isso aí no Google, vocês vão achar fonte de credibilidade, mas é isso. Pela primeira vez na história, talvez que evidência a gente tem sobre isso, né? Que aspectos que influenciaram esse dado? Talvez a digitalização, a gente ter nascido num ambiente que tem mais distrações, esse tipo de coisa. Você sabe por que eu falei misericórdia? Por quê? Porque a pergunta que eu tenho pra você é: por que o QI ainda é tão importante assim? Se a Gartner já mapeou 12 tipos de inteligência. Boa. E a gente ainda fica achando que o quociente de inteligência, que é fruto da ciência positivista ocidental, e dá conta de muito pouco do que a gente é sensorialmente. Por que é que a gente ainda tá olhando pra essa métrica? Boa. Verdade, tem que olhar as outras, né? Vai que a gente ganhou em alguma. A Quem gente... sabe? A gente, gente ganhou em alguma. a gente pode olhar para as produções artísticas. Por que eu tenho uma pergunta também que vai ser brisado esse episódio, hein? Acho que eu preciso até do ar-condicionado ligado, porque já começou a dar calor. Porque eu tenho uma pergunta que é o seguinte: por que é que as métricas de neurodivergência só contemplam pensamentos matemáticos e de linguagem, majoritariamente? Por que é que a gente não está olhando para as grandes habilidades neurodivergentes da arte e considerando isso uma inteligência? Boa. Porque a gente está na métrica do capital. Do capital. O que serve para produzir. Em geral, a arte não serve para produzir. Em geral. Porque se a gente pensar na movimentação econômica da pandemia, muita coisa que sustentou esse país foi produção artística remota. Entendem? Então, quando a gente olha para os dispositivos de inteligência exigidos pelo capital, aí a gente vai falar: ai, QI. Exato. Eu não dou a mínima pro QI. Você e a sua geração, Ana? A minha geração estudou pouco. Tá bom, beleza. A minha geração estudou pouco. Então, quando a gente fala do que a gente quer no mercado de trabalho, o que a gente fala é diferente do que a gente realmente quer. Porque a gente quer colaboração, divisão de tarefas, a gente quer diversidade. Na prática, a gente quer um monte de gente igual, seguindo regra, Boa. trabalhando 14 horas por dia, sem opinião, sem questionar, entregando, produzindo, fazendo planilha. De preferência, num escritório instagramável para não sair de lá, com café da manhã, escorrega, piscina de bolinha. Para você morar lá, viver lá, construir o seu círculo pessoal lá e produzir. Então, quando a Isabela Camargo fala de produtividade sustentável, o IPFEM, que é a minha ONG, da qual a Isabela é embaixadora, a gente está começando a falar de empregabilidade responsável. Porque trabalhar é um valor. Trabalhar é um valor. É importante. E na estrutura que a gente está, a gente precisa produzir riqueza, etc. Não vou entrar nas teorias. Boa. Mas para onde a gente está indo?
E aí você vem me dizer que o QI da geração de vocês é mais baixo. E você fala, não, pera. E as nossas capacidades e habilidades de se relacionar? Exato. O desafio do nosso século está nas relações. Isso é importante de entender. Isso não é sobre QI. Boa. Então não é motivo para nós ficar 100% triste, então. Tá de boa. Mas é engraçado que a gente tem tanta pesquisa e uma delas fala que nós somos a primeira geração que está ensinando a geração passada alguma coisa. E aí? Pronto, é o princípio da conveniência. Boa. A produção científica, ela precisa olhar, quando a gente fala de ciências mais humanas, a produção científica ela é muito relevante, mas ela é menos exata. Tá. Então, ela não é uma célula que combina com outra célula, ela não é um átomo que combina com outro átomo, ela não é matemática nesse sentido. Tá bom. Então, a ciência humana, ela precisa ser lida e usada sempre com esse filtro um pouco mais crítico, com esse pensamento crítico de se perguntar a quem atende essa produção. Então, isso aqui, isso que está sendo defendido, tem algum princípio de conveniência junto a isso? Então, em teoria, a produção científica do Ocidente, ela é tida como imparcial e na maioria das vezes ela realmente é. E a gente tem que olhar para isso, eu tô falando de ciências humanas, tá? Sim. Ciências biológicas, matemáticas, físicas, a gente nem discute, é aquilo e vamos lá, tá? Quando eu tô falando de ciências humanas, a gente precisa ter as adaptações culturais, de interesse, políticas, econômicas e assim por diante. Por isso é tão importante não jogar as boas e grandes referências fora. Por isso que é importante não questionar a imprensa no sentido estrutural. Quando a gente fala de disseminar o conhecimento científico. Por isso é importante valorizar as universidades, que são sérias e estão fazendo um excelente trabalho. E o Brasil tem muitas delas, né? Um beijo para a PUC de São Paulo, que é a minha casa. Legal. Iana, mas você entendi que a gente tem métricas e competências que muitas vezes se distinguem das gerações anteriores e coisas que a gente se destaca, outras que a gente às vezes não está entregando conforme a expectativa que existe da geração sobre a nossa, mas você acha que existe, que o que dizem aí é verdade, que a gente entrega menos que a geração anterior, ou a gente entrega diferente? Eu gostei que ele renovou o galão de gasolina, né? Achei demais. Trocou. Esse é meu papel aqui, esse é meu papel. E o Eric falou, vamos lá, a gente foi lá mesmo. A minha pergunta ela é sempre anterior, Miguel. Tá. Pior em relação a quê? Tá. A gente destruiu um planeta, gente. Boa. O que vocês podem fazer pior do que isso? A gente destruiu um planeta. Entende? No que vocês podem ser piores do que isso? Então, veja, toda vez que vier essa conversação de doido, de melhor ou pior, isso é uma coisa pra vocês aprenderem de agora. Bora. Toda vez Bora que vier anotar, essa bora conversação de melhor ou pior, vocês vão fazer a pergunta que é: qual é o ponto de partida? Em relação a quê? Melhor ou pior em relação a quê? Se a gente está falando de um índice de infidelidade conjugal, hoje, com a internet, que inclusive tem sites que oferecem álibis para infidelidade conjugal. Você pode ligar num número e o número diz que você estava no trabalho. Nossa, velho. Entende? Nossa. Esse é o meu campo de pesquisa. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Entende? Caramba. Então, quando a gente olha pro esvaziamento das relações, quando a gente olha para essa crise, né, o Bauman que vai falar do amor líquido, o outro que vai falar da sociedade do cansaço, quando a gente olha para essa deterioração das relações, hoje eu tô muito mais preocupada com isso do que saber se vocês são inteligentes ou não. Esse lugar da inteligência relacional, para mim, ele é o que vai salvar a gente. Então, vocês são melhores ou piores em relação a quê? Para mim, vocês são muito melhores em relação à expressão e nomeação do que vocês sentem. A coragem em nomear, graças a gente também, que fez um excelente trabalho, né? Boa. De Sim. proporcionar isso para vocês. É. Entendem? Então, melhor ou pior em relação a quê? Em relação a isso que a gente acha que é o certo? Mas o certo trouxe a gente num lugar também tão difícil. Mas é para continuar esse lugar? Não tô entendendo. O que é pra gente fazer aqui? Então, Exato.
Pra mim, não existe ser melhor ou ser pior. Você tem Tem que o que se comparar tem. banana com banana e maçã com maçã. Mas né? é isso, olha a ser quantidade... melhor, ser pior, você tá comparando indivíduos, tipo, gerações. E olha a difíceis. quantidade de recursos que vocês têm e verdade. que a gente não teve. É. Então, eu tenho a sensação, às vezes, Miguel, que a gente trocou de uma geração para outra a opressão pela angústia. Em que sentido? A minha geração tinha poucos caminhos para escolher, principalmente as mulheres. Era mais o casamento, né? Casamento. E aí, a gente tem que entender de que mulheres a gente tá falando. Porque essa coisa de, eu vou reivindicar a mulher trabalhar fora. A mulher negra tá trabalhando fora a vida inteira. Uhum. A gente tá falando de um extrato branco. Uhum. Eurocentrado, sudestino no Brasil. Então, peraí, essa conversa também de que mulher a gente tá falando. Então, todo mundo tem que ler um livrinho da Bell Hooks chamado E Eu Não Sou Uma Mulher? Entende? Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente vai começar a perceber que não tem comparação. Tem o que tem. E aí, a minha geração tinha poucos caminhos de escolha, trabalhou pra caramba pra produzir mais caminhos, e daí os recursos também vieram. Boa. Sim. E agora vocês têm a angústia de não saber o que escolher. Tá. E, Ana, a pergunta que me fica é, a gente tem essas competências que são muito relevantes para nós como indivíduos, para a nossa geração, muito graças a vocês, mas como que isso se aplica ao mercado de trabalho? Não são todos os recrutadores que, assim como você, Ana, valorizam essas competências que a gente tem da nossa geração, criou de versatilidade, ter acesso a informações. O que falta para a gente mostrar isso para as lideranças tradicionais entenderem que isso também é um recurso valioso para as empresas? Falta tempo, dinheiro e a decisão das empresas em quererem fazer isso. Atenção que eu vou falar bem de RH agora, não é todo dia que isso acontece, tá? Quando a gente fala dos recrutadores, a gente está falando de um tipo de processo, por mais digitalização que exista no processo seletivo hoje em dia, né, de uma maneira muito mais intensa do que 20 anos atrás, quando eu estava na linha de frente, a gente precisa entender que continua sendo gente falando com gente. A gente começou a intermediar com máquina, o que é necessário pelo volume. Mas quando você vê uma vaga no LinkedIn e tem lá 1.050 aplicações, você olha isso e fala, não vou aplicar. Um recrutador olha isso e fala, não tem a menor condição de eu olhar. Uhum. Então, quando a gente fala de volume, porque o trabalho também deixa de ser presencial, ele passa a ser global, né? Principalmente a depender de algumas profissões. E aí, a oferta, a demanda fica muito grande. Então, a pessoa que recruta, ela não tem tempo, ela não tem dinheiro, e isso vem antes de não ter conhecimento e sensibilidade. Entendi. Porque ela não tem tempo de construir conhecimento e sensibilidade, porque ela tá vaga. Entendeu? Então, como é que ela vai parar para estudar o social, por exemplo? Como é que ela vai parar para desenhar um processo de vagas afirmativas? Como é que ela vai decidir por ela mesma? Tem um negócio em RH, em recrutamento e seleção, que a gente chama de shortlist, né? Então, a gente faz o processo. Então, imagina um funil de vendas, que é um alfabeto melhor para vocês. Imagina um funil. Uhum. Em processo seletivo é a mesma coisa. Então, Boa. em geral, para fechar, dependendo da complexidade da vaga, isso. Para você fechar uma vaga, você teve que falar ali com 150 pessoas. Exato. E esse funil, ele vai diminuindo. E aí tem um negócio chamado shortlist, que geralmente são 3, que é a lista pequena, né? E geralmente são 3 candidatos por vaga para mandar pro gestor, em geral, tá? Qual é o grande... Vou te dar uma resposta prática, assim. O que é uma coisa importante dos recrutadores e das recrutadoras entenderem? Esse shortlist deveria ser diverso. Porque, em geral, as 3 pessoas que chegam na reta final são iguais. Boa, entendi. Que me adianta? Né? Ah, mas aí vem a moça do banco grande e diz, é que a gente não encontra pessoas negras qualificadas. Não procurou. Não procurou. Não procurou o terceiro setor. O terceiro setor está produzindo muita tecnologia social para mão de obra. Não procurou empresas e consultorias especializadas em racialidade, como a Empregue Afro, por exemplo. Entende? Então, quando fala não tem,
num mundo de 8 bilhões de pessoas? Não tem? Então faz uma escola pra ter. Entende? Ai, o jovem é ruim. Aí já vou entrar nesse parquinho aí também, porque daí a gente já segue. Fogo mesmo. Vamos. O que me incomoda é esse papo do não tem. Ah, não tem. É que não tem. Tá bom, isso é um fato. 82% de analfabetismo funcional no Brasil. O que você tá fazendo pra ter? O que você... Ai, mas isso devia ser o governo. O governo não vai fazer. O governo de direita, o governo de esquerda, o governo do que você quiser. Aprendi com a Ana, turma. Ó, se você espera ver os problemas que você tá resolvendo em vida, é melhor desistir agora. Né? Na verdade, nosso outro episódio, né? Pô. É Mano, isso. é muito verdade. Então, assim, tá bom, não tem. Isso é um fato. Vamos Você parar de ficar reclamar? esperando, vamos fazer. Vamos parar de apontar dedo? Vamos Porque o que fazer. acontece com a gente pode não ser nossa culpa, mas Total. é nossa responsabilidade resolver. Como empresa, o que você vai fazer pra resolver, então, o problema do jovem que tem QI mais... Entendeu? Uhum. Babando, com o olho virado, sabe assim? Que vocês estão fazendo? Ah, não entendi. Ah, mas não entendi. Então, gente, assim, tem uma expressão em inglês que, enfim, eu não gosto muito de ficar repetindo, mas it is what it is. É o que é. Uhum. E aí uma coisa que eu falo na minha casa pros meus filhos é: as coisas pra serem feitas, elas precisam ser feitas. Não é uma ciência de foguete. Você precisa pegar e precisa fazer. Então, se você como empresa não consegue fazer sozinha, procura o terceiro setor. Terceiro setor não é pra ficar dando agasalho, comida, fralda. Tem que dar também. Mas o terceiro setor hoje, ele é estratégico neste país. Ele é responsável por quase 8% do PIB deste país. Animal. E a gente está produzindo estratégia e tecnologia socioambiental. Boa, legal. Né? Já fiz o meu merchan de ONG também. Como é que Prontinho. pode um negócio desse, né? Como é que Mas- pode? Acho que complementando sobre esse tema, né, que o Miguel comentou, e dessa dificuldade do jovem, fala um caso até meu, né? Eu percebi esse mercado, assim, tá, beleza, como é que eu vou me diferenciar no meio de tanta gente, no meio de um monte de jovem, um monte de vaga e 300 pessoas se candidatando. E aí foi que quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, TikTok, Instagram, e hoje as pessoas acabam me conhecendo por isso e até me trazendo oportunidade. Tipo, pô, vem pra cá. Que da hora. Porque meu. eu saí daquela linha do eu tô entregando currículo pra tô te entregando conteúdo, tô te entregando aquilo que eu tenho de valor. E aí traz uma nova perspectiva, porque a gente tem que se renovar, né? E quando a gente começa a sair um pouco de eu sou um papel pra eu sou uma pessoa e chego na sua For You, muda a perspectiva completamente diferente. Verdade. E são coisas, assim, dicas que ficam até, né, Briela, pra quem tá nos ouvindo de, pô, não ficar se vitimizando, né? Colocando, pô, eu tô ali, tá nas mãos do meu recrutador, eu fiz meu papel, enviei o currículo e tá feito, né? Às vezes vejo que já escutei muitas pessoas da nossa geração colocando a culpa no ambiente externo, de, pô, tentei, fiz aqui, não deu certo. E aí você assumiu a responsabilidade, né, Briela, pra E é como fazer que acontecer. a Ana falou, né? É o que é e a gente tem que ver o que a gente pode fazer pra mudar isso, né? Dentro Boa. da nossa perspectiva. Exato. Posso puxar meu tanque de gasolina? Pode. Vai. Puxe. A plateia Tô que com tá o aqui, extintor vai à aqui, ó. loucura! Tô com o Vai extintor à aqui, ó. loucura! Vai à loucura! A Mauri, tô gritando muito. Não, tá bom, tudo bem. Muito bom. Tá. Muito Fechou. bom. Boa. Seguinte, meu tanque de gasolina da vez é o seguinte. Vocês são uma geração que tem muito recurso. Muito recurso de ampliação de voz, né? Muito recurso de aparecer. Muito recurso de mostrar o que vocês têm, sem necessariamente alguém estar pedindo e demandando aquilo. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Você fez uma coisa aqui em RH, eu chamo de inverter o vetor. Toda vez que eu chego numa empresa pra mentorar os executivos, porque, né, tá todo mundo cagado também, vamos lembrar disso, né? Todo mundo da minha geração, que tem muita responsabilidade, que tá à frente das empresas, etc., tá todo mundo lidando com alguma questão importante. Então, o que eu faço da vida hoje? Eu chego na empresa e digo, quem é a meia dúzia de pessoas que não pode quebrar aqui? Que tomam decisão e que não podem quebrar? São elas que eu quero.
Então é isso que eu faço hoje dentro das empresas. Como Tudo bem? assim? Você fala que Eu não mentoro elas, elas boa. não podem ter burnout, elas não entendi. podem ficar doentes, elas não As podem... pessoas-chave que precisam estar ali. As grandes Tá. pessoas-chave que precisam ser cuidadas, acompanhadas, desenvolvidas na Boa. particularidade delas. Entendi. Não me vem com programinha de prateleira de RH, não. Boa, Entendeu? fechou. Voltei a falar mal do RH, né? Não tem como. A gente vai e volta, Vai vai the e volta, book. vai e volta. Tá tudo bem. Então, assim, hoje é o que eu faço da vida. Tudo bem? Ótimo. Então, quando eu entro numa empresa, eu desenho mais coisas além disso. Então, eu digo, olha, não tem conselho? Vamos montar conselho. Como estão os LinkedIns aqui? Vamos arrumar LinkedIn, vamos começar a produzir LinkedIn. Então, eu acabo entrando em alguns lugares pelo seguinte. Quando eu era diretora de RH de América do Sul para uma empresa de tecnologia, vocês sabem, o processo seletivo ele é uma venda, tá certo? O processo Total. seletivo é venda. Primeiro que ele deveria acontecer, independentemente de ter vaga ou não, para começar. Segundo, que quem tá recrutando precisa entender que a pessoa que tá ali na frente tem o poder também. Ela também precisa saber se aquele lugar é bom para ela tomar aquela decisão. O poder não tá na mão do recrutador. É isso que as pessoas Boa. não entendem. E o processo de recrutamento, ele é uma venda. Você precisa vender essa empresa. O que aconteceu nessa empresa de tecnologia? O que eu escutava? As pessoas mais espertas iam olhar o LinkedIn dos executivos. Eu, o MD, o diretor comercial e tal, não sei o quê. Então a pessoa chegava e falava, eu preciso trabalhar com vocês. Entendi. Era uma marca empregadora. Eu preciso trabalhar com vocês. Então a gente injetava na pessoa jurídica a reputação da nossa pessoa física. Porque tinha uma ex-KPMG, tinha um ex-McKinsey. Então, a gente começou a entregar a nossa reputação para esse CNPJ. E é isso que acontece. Muito bem. Só que é o seguinte, a despeito de todos os recursos, este mundo ainda é um mundo muito padrão. Tá certo? E qual é o meu tanque de gasolina? Para você ter a segurança de falar na frente de uma câmera, é muito mais fácil quando você é linda. Quando você tem recurso. Quando a gente, e eu e você somos esse lugar, quando a gente performa o padrão de feminilidade. Porque agora, se era para ser cancelada agora, viu, Eric? Agora vai. Eu tenho 2 críticas a maneira como a gente é fã da Taylor Swift e a maneira como a gente bate palma ainda pra Madonna. E eu sou a fã da Madonna. E a Madonna é a predecessora da Taylor Swift. Adoro as 2. Consumo as 2. Eu acho ótimo. Como estrutura, é perigoso a gente dizer que é revolucionário colocar uma mulher tão padrão no topo das paradas de sucesso. Porque a gente continua dizendo que o que é digno de ser admirado ainda é o padrão. A gente avança no gênero, mas ainda é o padrão. E é perigoso quando a gente fica dizendo, olha, Madonna, que maravilhosa, superada. Toda mulher que precisa performar juventude para continuar existindo, já se perdeu. Estamos fazendo errado. Boa. Então, não precisamos performar juventude, não precisamos ser padrão para chegar no topo das paradas de sucesso. E aí, ter as capacidades oratórias que a gente tem, ter os estudos que a gente tem, também é um lugar de privilégio. Total. E Claro. com certeza, a gente sofre menos hating. A gente tem menos haters do que corpos dissidentes, do que orientações sexuais dissidentes, do que identidades de gênero dissidentes. Então, a internet, ela é maravilhosa como oportunidade. E sim, a gente se levanta. Mas o meu tanque de gasolina continua sendo mais fácil para quem é padrão. Total. É. Eu acho que um exemplo que é contra isso, mas eu queria trazer para realmente inspirar pessoas, é a Gabi. Se eu não me engano, o sobrenome dela é Sadovski. Ela é ex-trainee da Ambev, ela é uma mulher negra, extremamente inteligente, fala sobre política, fala sobre marketing, ela tem um conhecimento gigantesco, ela faz conteúdo também sobre viagens sozinhas pelo mundo, e agora ela saiu da Ambev para trabalhar na Europa. E Olha ela aí. conta tudo isso no TikTok, eu acho extremamente inspirador. Porque ela sai justamente desse contexto de padrão e fala, não, eu também posso É e isso. posso muito mais. É isso. Exato. É a Maju Coutinho na bancada do Jornal Hoje, no Fantástico, entende? Que vem
de outras que vêm de uma Glória Maria, que vem, entende? Então, quando a gente olha para esses movimentos, a gente precisa entender, Miguel, que daí um pouco do que você estava falando, né? A gente precisa entender que se levantar também é sobre suportar o tamanho da pancada que vem. E aí, nesse espectro de violência, que é a raça, o gênero, a orientação sexual, etc., a pancada, ela é maior para umas pessoas do que para outras. Então, muitas vezes, a força de tração para ser locomotiva nesse sentido, a força que você precisa ter é menor do que a minha. Quando a gente pega as assimetrias de gênero. Então, não dá para a gente atribuir ao indivíduo a responsabilidade de um levante, sendo que tem um teto coletivo muito violento para ele. Tá. Entende? Então, eu ficaria, por enquanto, só aqui pra gente não ser muito cancelado. Assim, Boa, mas eu gosto da Taylor Swift, tá, gente? Eu adoro. Boa. Acho ótimo. Eras Tour. Boa. Minha agenda tava que nem a dela no passado. É? Tava igualzinho a dela, uma loucura. Boa. E, Ana, pô, muito interessante mesmo, assim, acho que faz muito sentido isso, realmente, cara, meritocracia, muito se diz sobre isso, né? Meritocracia no ambiente de trabalho. As pessoas são avaliadas de acordo com o mesmo parâmetro, sendo que elas vieram de realidades completamente diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né, meritocracia, que as pessoas avaliam com réguas diferentes pessoas que não têm os mesmos privilégios. Cada um largou numa corrida, numa maratona de um ponto. Isso é muito interessante. Mas, Ana, como que você acha também que essa geração nossa, depois a gente falou muito da perspectiva da hora de recrutar um jovem da nossa geração. E depois que ele é recrutado, e os conflitos que surgem da liderança, de exercer a liderança. E acha que existem muitos vícios na gestão da geração anterior à nossa, que causam conflitos com a nossa? É só o que tem, né? Eu quero falar eu quero dar meus 5 centavos sobre a meritocracia. Boa. Quero indicar um livro, na verdade. E tem em português, é do Sandel, chamado A Tirania do Mérito. Basicamente é o seguinte, meritocracia não existe. Não existe, né? Não existe na medida em que ela é dependente do mesmo ponto de partida. Então você só pode discutir mérito se os pontos de partida são iguais. Guess what? Não existe são. isso no Brasil. Não são. Não existe. Num país colonizado. Não existe isso, entende? Exatamente. Então não dá pra você atribuir mérito. E aí aquela coisa de Alguém comparar... que partiu 100, 200, 300 metros na frente. A pessoa que mora no mesmo bairro do escritório tem alguém pra fazer o trabalho doméstico pra ela. Não vou dizer de que gênero ela é, tá? Pessoa que mora no mesmo bairro do escritório tem alguém pra fazer o trabalho doméstico pra ela, que geralmente é uma mulher, que tem um carro, que tem um bom telefone, que faz uma boa faculdade. Essa pessoa pode ficar no escritório 12 horas por dia. Mas ela trabalha do lado de uma mulher... Ah, bom, ela é branca, né? Essa pessoa trabalha do lado de uma mulher negra da periferia, com 3 filhos, que não tem rede de apoio, que cada filho estuda numa escola pública diferente, porque não existe política pública para apoiar a mãe que tem mais de um filho, nesse sentido. Ela tem que articular toda a logística, fazer a comida, a lição de casa. Ela não pode ficar 12, 14 horas no escritório. Então, a minha resposta para sua pergunta é o seguinte, a primeira, né? As empresas e as lideranças precisam se fazer uma pergunta muito séria, que é: do que estamos dispostos a abrir mão? Porque eu deixei de ser contratada num grande banco quando eu fiz essa pergunta e eu disse: se a resposta for não estamos dispostos a abrir mão de nada neste momento, eu não tenho o que fazer aqui. Porque se vocês querem discutir mais mulheres na sua área, ai, nossa, mas sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para ganhar outras. Total. Boa. É isso. A gente abre mão de um pedaço temporariamente para ganhar outras coisas. E é essa conta que a gente não tá fazendo, porque a minha geração quer tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Não vai ter. Não vai ter. Spoiler, não vai ter. Tudo ao mesmo tempo o tempo todo, não vai ter. Então, qual é o estabelecimento do compromisso? Do que é que a gente abre mão para construir outras perspectivas? Eu ficaria com esse pedacinho primeiro de resposta. Show. Né? Agora o segundo pedacinho é o seguinte. Ninguém sabe fazer esse negócio de liderança.
E ninguém sabe atribuir esse negócio de liderança. Porque tem uma coisa que eu falo há 20 anos, que é o seguinte. O que a gente pede do líder é impossível dele entregar. Humanamente, impossível dele entregar com saúde. Porque a gente pede o trabalho técnico que ele tem que fazer. E deixa eu fazer um parênteses antes. Qual é a grande diferença quando você vira um líder? Vocês sabem, assim? Você tá lá fazendo o seu trabalho, aí você virou líder. Qual que pra vocês é o ponto central, assim, que muda? Boa. Deixa eu ver. Para mim, na minha experiência, que é muito pequena ainda estou aprendendo bastante, mas o que mudou para mim é aprender, que é algo que a gente valoriza muito internamente na empresa, comunicação. É você saber o que comunicar, quando comunicar, qual a melhor forma, porque quando você passa a ser líder, fica muito... multifacetada as comunicações. A gente não é acostumado a lidar com essa relação multifacetada de ser um líder, de impor, aqui parou, aqui você vai ter que confiar em mim, vamos seguir nesse caminho. Não, aqui eu endereço pra caramba a sua ideia, aqui eu vou te ouvir pra caramba, aqui você vai ter que confiar. Eu não tô acostumado, ainda não aprendi, tô aprendendo como fazer isso. Vamos trabalhar nisso. Vamos. E você, Briela, o que você Bom, acha? dentro do que eu vejo, dos contextos das empresas, eu vejo que é primeiro um aumento de demanda das situações. Tá bom. Aí você tem aumento de demanda, você tem pessoas embaixo para liderar e também tem outras pessoas em cima para te bater caso você fizer alguma coisa errada. Boa, entendi. Gostei. Vocês estão certos, até porque essa pergunta não tem uma resposta só e não tem uma resposta, na verdade, certa e errada. Eu tô há mais de 20 anos fazendo isso. Para mim tem um negócio central. E aí, eu vou só precisar fazer uma coisinha psicanalítica aqui, que é o seguinte. Para mim, o principal é o deslocamento do eixo reputacional. Porque quando eu trabalho sozinha, e eu entrego as minhas coisas sozinha, a minha reputação depende de mim. Certo? Total. Eu organizo meu tempo, eu organizo a minha agenda, sendo virginiana, né? Então, tem ali um lugar de prazo sagrado e não sei o que, mas eu dependo só de mim. Logo, eu tenho poucos imprevistos para administrar. Principalmente se eu não for procrastinadora e ansiosa, que são duas coisas que eu não sou. Tudo bem? Boa. Faz Ótimo. sentido. Quando eu viro líder, meu eixo reputacional se desloca porque ele passa a depender do meu time. E o corpo humano, ele foi programado para sobreviver, desde a caverna. Só que no contemporâneo, sobreviver é não ser demitido. Sobreviver é não divorciar. Não ser rejeitado, não ser abandonado. Então, todo o meu corpo existe para manter a vida. Sendo a manutenção da vida, a manutenção da reputação, porque eu preciso de uma boa reputação para continuar no emprego, certo? Certo, claro. Total. Gestão de reputação total. Eu vou proteger a minha reputação com o quê? Com a minha vida. Se o eixo de reputação se desloca, o que vai acontecer se agora a minha reputação não depende só de mim? Eu vou garantir de qualquer jeito. E se eu tiver que deixar corpos pelo caminho, eu vou deixar. Você se desdobra pra fazer o que tiver que ser feito. Entenderam? Então, na minha análise, no meu entendimento, este é o principal vetor que se move quando você vira liderança. E aí o que eu queria só falar dessa coisa mais psicanalítica é assim, eu entro num lugar de comando e controle que pode me levar para comportamentos de perversão, por exemplo, de ser perverso. Porque às vezes eu sinto que tem uma galera, assim, da minha geração, que o importante não é ser feliz, é que o outro não seja. Entende? Uhum. Então, assim, se eu não posso ter, você também não vai ter. Se eu não posso conseguir, você também não vai conseguir. Você fala, pera. E uma galera que se diz discípula cristã, de amor ao próximo. Você fala, não, tem um negócio errado aí. Tem um negócio que não tá batendo. Entende? Então, quando a gente olha para as gerações e para as lideranças, etc., tem uma coisa, vamos juntar agora as peças, tá bom? A gente pede do líder o que não dá para ele fazer. Não dá para ele fazer. E a reputação dele depende de outras pessoas. O que vai acontecer com essa matemática aqui? Hein? Vai batendo. Não é possível. Impossível. Porque eu vou ficar na trincheira querendo me proteger e querendo manter a minha reputação com gente mais jovem que não entende o que eu tô falando, que parece que estamos falando grego e aramaico, com hebraico, entendeu? Com latim, né? Para voltar bem lá atrás. São idiomas completamente diferentes,
Só que ninguém quer fazer o curso do outro, para aprender a falar a língua do outro. Ninguém quer sentar a bunda na cadeira para aprender a falar a língua que vocês falam. Boa. Porque também a minha geração não tem tempo para isso. Principalmente as mulheres estão cuidando de filhos pequenos, pais idosos, às vezes tios que não tiveram filhos. Pets, plantas, casa, carro, trabalho, às vezes mais de um. Porque estão sozinhas administrando tudo isso. Então, veja, quando a gente fica repetindo que os boletos chegam, e os boletos sempre vencem, a gente começa a entrar numa lógica que é uma lógica que torna a gente refém desse mecanismo. Boa. Então tá todo mundo defendendo o seu, sem um negocinho que eu ensino nas empresas chamado pacto coletivo. Mas isso, vocês não estão preparados para essa conversa. Não, Mentira. Boa. Foi só uma frase de impacto para ver se viraliza de novo. Boa, animal. É animal, mas eu acho que assim, eu passei por algumas empresas que pra mim foram muito bacanas, né, de aprendizado. E uma delas foi a Meli. E a gente tinha muito disso, né, dessa questão do coletivo, da gente pensar junto. Meli é o Mercado Livre? Isso. Boa. Da gente trabalhar junto, dessa liderança também ser transparente, tipo, olha, eu passo por isso, né, eu tenho essas situações, porque também, assim, é muito fácil a gente não enxergar o outro se o outro também não falar. Pois é. Mas sabe uma coisa muito importante disso que você está falando? Tem uma brisa no RH também, dos gestores, na verdade, né, dos gestores das lideranças e tal, pedindo pro RH, e uma demanda meio doida, assim, que é, a gente quer um ambiente humanizado. Aí todo mundo esquece que o humano fede, né? Fede, tem raiva, dorme mal, divorcia, tem dívida, tem pai doente. Humano é integral, tem tudo. Humanizado, parece que é só a parte boa. É né? isso, um ranço, rolling eyes pra esse negócio de humanizado. Não aguento evento de RH há 20 anos falando de ambiente humanizado. Não dá, não dá. Chegou alguém pra vocês pedindo ambiente humanizado, vocês vão dizer, humano fede. Todo mundo lembra disso aqui? Todo mundo? É o Mauri? Checado? Humano fede. Humano tem dia de mau humor. Então, quando eu falo de pacto coletivo, eu falo dos combinados. Exato. Vamos Qual entrar, é o então, nosso né? combinado? Bora entrar no segundo bloco? Tem chegando. outro bloco, não tem? Estamos chegando Nem sei já como no... é que a gente tá aqui Já nesse estamos negócio. chegando no último bloco. Mentira! Né? Já Sério? passou voando aqui e a gente tá Misericórdia. chegando no último bloco, turma. Para quem tá assistindo aqui a ideia é que no final do episódio a gente tente encontrar um meio termo entre, qual vai ser a solução desse conflito? Como que a gente pode se entender melhor para isso se tornar uma potência, não só para as relações, mas para as empresas também. Então, Ana, como é que é esse pacto coletivo? Né? Tô curioso. Pois é. Tem duas... eu tenho trazido para as empresas alguns conceitos sociais importantes, considerando que a empresa é um agrupamento social. Né? Boa, Então, é isso. quando se junta um grupinho ali, é um agrupamento social. Mas eu quero falar uma coisa antes, que é assim, ó. Ao fim e ao cabo, no fim do dia, manda quem tem dinheiro. Tá bom? Principalmente nas empresas de dono. E não me vem com essa conversa de pedir postura de dono. E vestir a camisa. E dar o sangue. Não existe isso. Se quem vai trabalhar de carro importado e viaja 4 vezes por ano não tá dividindo isso com todo mundo, então todo mundo não é dono. Então para de pedir postura de dono. Porque ninguém tem que se matar pelo sonho que é seu. Entende? Sem ter a recompensa à altura. Então para com essa conversa de dono. Muito bem. Isso estabelecido, quem manda é quem tem dinheiro. Quem manda é quem assume o risco. Porque também ninguém quer sentar na cadeirinha do risco. Ninguém quer ser responsável por 400 famílias. Por 1.500 famílias. E correr o risco de perder o resto da vida em dívida e processo. Também ninguém quer. Entende? Então, a hora que a gente entende essa dinâmica, a gente precisa entender que tem duas coisas que eu tenho falado com as empresas. Pacto coletivo e postura cidadã. Vou começar pelo pacto coletivo. O pacto coletivo é o que é que a gente vai combinar aqui que funciona pra gente. Podemos falar de teoria, de literatura, de regra de RH, o que vocês quiserem. Contrata uma pessoa boa de RH, que tem muitas, né? Principalmente se elas recebem recurso pra isso. Boa. Tá bom? Muito bem. No capitalismo não se faz nada sem dinheiro, gente. Quer promover transformação? Põe dinheiro na mesa. Entende?
conversar sem dinheiro, aí eu escuto assim, mas isso aqui não é ONG, não. ONG precisa de dinheiro. ONG faz o que faz sem dinheiro. Entendem? Então essa lógica de conseguir mais com menos é a primeira coisa que precisa acabar. Então, para responder a pergunta do que a gente quer abrir mão ou pode abrir mão, talvez a primeira resposta seja: a gente quer abrir mão da lógica de sempre querer fazer mais com muito menos. E entender que algo bom precisa de investimento, precisa de tempo. Profissão de técnico de futebol no Brasil é uma desgraça. Porque não dão tempo pro cara montar o time, formar o time, treinar o time. Acham que é de um dia pro outro. Muitas vezes não dão recurso, não dão jogador bom pra ele e querem que o cara ganhe todos os campeonatos todo ano. Exato, é uma ingratidão. Difícil. Assim, é de uma perversidade. Por isso todo que mundo se mete no time. Tão difícil. Todo mundo se mete. Mas a muito responsabilidade difícil. é dele. Exato. A punição é dele. Então, quando a gente fala de pacto coletivo, é ter a capacidade de, nas mínimas esferas, porque toda empresa até é muito grande, em algum momento ela é um time pequeno. Sim. Né? Ela é dividida em micronúcleos. Isso é social. Ótimo. Quais são os combinados destes micronúcleos que não atravessam as regras principais, políticas, códigos de ética, legislação do país, da matriz, etc. Principalmente se for uma empresa americana, tá? Mas quais são os combinados de relação que a gente vai fazer aqui nesse microgrupo? Então tá bom. Vou dar um exemplo prático. Boa. Um combinado é: se tiver alguém passando por uma situação muito desafiadora, tipo doença na família, endividamento, doença, né, consigo própria, etc, etc, não precisa nem abrir o que é, mas sinaliza que está passando por uma situação difícil. Porque se você chegar de cara emburrada e tratar a gente mal, a gente vai entender que tem algo acontecendo. E a gente consegue te acolher. A gente consegue pegar seu trabalho para te deixar um pouco mais livre. A gente faz funcionar. Entende? Então, sim, é estabelecer uma linguagem ali, uma comunicação, um alfabeto que funciona para os dois lados. Isso é bom. Combinados. Às vezes a galera aí da nossa geração, vejo muito se queixar do chefe que não entende as demandas, as coisas que deveriam ser feitas e não pensa que ele tem, primeiro, responsabilidades e a reputação dele a ser zelada, e eles não conseguem estabelecer uma comunicação, claro. E que se esse chefe não entrega, vai todo mundo embora. Vai todo mundo. Então, quando eu digo para as pessoas assim, como RH, eu sou 51% empregador, porque eu não vou sacrificar 1.500 famílias por conta de uma pessoa. Boa. Então, Entendi. tem que ter uma regra, sim, mas essa regra precisa ser capaz de acolher as exceções, que foi o caso no outro episódio da Bayer que você contou. Exatamente. Então, essa capacidade precisa de pessoas para fazer isso. Precisa de tempo, precisa do olhar. E aí, por isso aquela estrutura que eu comentei no outro episódio do Dave Urich, ela pode ser muito boa. Porque você tem pessoas na ponta acompanhando essas pessoas que estão na linha do negócio. Entende? Perfeito. Então, quando eu era a dona do RH e tinha debaixo de mim uma área de departamento pessoal, o grande combinado que eu tinha com o meu time era o seguinte: fora do fechamento da folha, a gente flexibiliza tudo. Tem a formatura do não sei o que, eu quero sair mais cedo para fazer o cabelo, para pegar o vestido. Vai. Eu tenho uma prova, eu queria estudar, não sei o que. Vai. Fora daquela uma semana do fechamento da folha. Dentro do período de fechamento da folha, só se for caso de vida ou morte. Outras coisas, a gente não consegue flexibilizar. Boa. Isso uma foi pro semana seu por mês. caso, né? Pro meu time, pro meu porque caso. vocês estabeleceram esse combinado. E porque tem calendário e tem rotina. Boa. Então, a segunda coisa que eu quero dizer é: a liderança precisa entender qual é o calendário inegociável da área. Tá, Legal. boa, legal. Sempre tem. Áreas administrativas tem mais, financeiro, RH, compras, né, fechamento, e principalmente se for regulado, tá certo? Muito bem. Mas encontra o seu calendário inegociável. Boa. Eu acho que o papel do jovem, muitas vezes, Ana, a gente pode até trazer dicas, como que esse jovem pode liderar e puxar a criação dessa comunicação entre ele e o chefe. Por exemplo, ele tá vendo que, não consigo me fazer entender, o chefe também, a gente não se entende, sempre surge um conflito. Dá pro liderado puxar essa
esse combinado, puxar essa responsa. Não, então aqui vamos fazer esses combinados. Dá para fazer isso? Sim e não. Pelo seguinte, esse liderado deveria tentar fazer isso no máximo 3 vezes. Não conseguiu, levanta e vai embora. Boa, Ali não é o lugar para ele. tá bom. Porque tem um lugar, e aí eu preciso contar uma história muito rápida. Nesse meu livro, não falei que eles iam aparecer. Nos Nesse 45 meu livro, segundo 45 do segundo tempo. Nesse meu livro, Carreira Sem Sofrer, Boa. eu conto a história. Eu decidi falar só das lideranças, assim, que fizeram muita diferença na minha carreira. Porque tem um conceito aqui de que nenhuma carreira de sucesso se faz sozinho. Então, essa Legal. máxima de você pode, você isso... Existe uma estrutura. E a depender das pessoas que estão em volta de você, a sua carreira vai ser muito boa ou muito ruim. E um dos casos que eu conto aqui é da minha grande mentora, chamada Maria Cristina Fum, que foi diretora de RH da Diagnósticos da América S.A. por muitos anos. Com a Maria Cristina, eu participei de 17 processos de fusão e aquisição de empresas. E desde que eu entrei estagiária, ela nunca me colocou debaixo de nenhuma gerência. Olha só. E ela me promoveu todos os anos pelas entregas, porque eu fiquei responsável pela área de clima organizacional, depois de comunicação e etc. Então, quando a gente fala disso, né, e a Maria Cristina, eu tinha na época 23 para 24, a Maria Cristina já tinha mais de 50 anos, quase 60. Uma vez eu perguntei para ela, e eu acho que eu falo isso no livro, por que você me mantém em você, né? Sempre com você, porque eu dava trabalho para ela. Ela dizia, Claro. eu amo o seu questionamento, mas quando você fica teimosa, você fica insuportável, ela dizia pra mim, né? E a gente dava risada e tal, enfim. Mas ela me respondeu com 2 coisas, que é assim que eu quero terminar essa resposta pra você. Boa, tô curioso. Ela me disse assim, primeiro, eu não me sinto ameaçada por você. Então, nada do que você fizer diminui o meu valor. Então eu quero que você faça muito. Porque o meu valor não depende de me sentir ameaçada por você. Animal. Segundo, se eu puser você debaixo de um gerente, você vai matar o gerente. Eu não posso deixar que isso aconteça. Porque isso pode acabar com a sua carreira. Então, ela me disse, o tanto de energia que você tem, eu vou me emocionar muito agora, porque eu amo demais a Maria Cristina. E eu não seria a pessoa que eu sou sem ela. E foi ela que me indicou na KPMG, porque ela foi sócia da KPMG. E todo mundo, os sócios de comitê executivo que eu atendia, olhavam pra mim e diziam, bem cria da Maria Cristina mesmo. Então ela disse, o tanto de energia que você tem não pode ser desperdiçada. Então é comigo que você vai ficar, porque eu dou conta da sua energia. Que legal, né? Eu nunca esqueci isso. E isso fez toda a diferença, porque foi a Maria Cristina que me fez gerente nacional da DASA, antes de sair. Então, eu diria que os líderes precisam entender que tem lugar para todo mundo. Entende? E que vocês não são uma ameaça. Vocês definitivamente são a solução. Isso é legal, Ana. Pô, que mensagem Nossa. sensacional, Animal, pô. animal. Arrepiei todo. Muito legal, Ana. Faz muito sentido mesmo. É legal como também teve uma maturidade gigantesca da Maria Cristina. Maria Cristina Da Maria Funk. Cristina. Pô, espetacular, assim, acho que se a gente transbordar com esse conteúdo aqui, além da nossa geração, essa mensagem chegar também para a geração de cima de nós, isso é valiosíssimo, né? Que valor que isso tem de enxergar as pessoas como potências, como ela viu em você, né? É E isso. não como ameaça. É Isso isso. tem um valor absoluto, legal demais, né? Boa, que mensagem. Pô, muito legal, turma. Queria agradecer por mais esse episódio, a Briela ter compartilhado tanto aqui conosco os aprendizados, a experiência, especialmente a Ana também. Pô, baita história pra gente finalizar e também agradecer você, Ana, por ter disponibilizado, assim, o acesso ao espaço aqui, tudo maravilhoso. A gente do Pode Sonhar tá muito animado, muito feliz de poder
produzir esse conteúdo junto com vocês. Vamos Muito falar bem do obrigado. Amaury. Obrigada, Amaury. Baita Amaury recepção Mauro. aqui. Super estúdio. Obrigada, Exato. Eric, que tá aqui. Letícia, diretora de operações do IPFEM. Beijão pra todos. Legal demais. E vamos tentar fazer uma gravação presencial. Vamos lançar essa aí pra galera? Sim, No Boa. segundo lançar. semestre, com plateia. É, Tipo quem Palmeiras e sabe? Corinthians. Ia ser muito legal. Comentem aí pra gente, turma, o que vocês acham da gente fazer uma gravação dessa, um bate-papo como esse na maneira presencial, física, com uma audiência, que a gente possa interagir, trocar ideia com vocês, comentar casos específicos. Ia ser sensacional, eu acho. Total. Vamos ver o que a galera acha. Show. Eu quero terminar com uma última coisa. Vai em Porque se eu frente. falei da Maria Cristina, eu preciso falar do Daniel Coldry, que foi diretor do Delboni Auriemo, da DASA também. Depois foi nosso CEO na MedSanitas, Queralt Brasil, meu e da Letícia. Depois ele foi nosso diretor também na Amil. É um médico também de uma geração acima de vocês. Boa. E uma vez a gente estava trabalhando muito, fazendo um processo muito grande numa empresa que a gente estava, numa dessas. E já era muito tarde, uma sexta-feira, ele me mandou uma mensagem dizendo: eu sei que não deveria, mas você ainda está no escritório? E eu disse sim. Ele falou: você pode subir aqui um minutinho só pra gente fechar, bater uma planilha pra gente fazer na segunda-feira? Eu falei sim. E eu subi, e o andar da vice-presidência estava bem desligado já. E só tinha uma luzinha de uma sala acesa. E o Daniel é um médico, assim, muito sério, muito calado, muito mais objetivo e menos passional, né? Um executivo nesse sentido. E quando eu abri a porta, ele olha pra mim e diz: eu gosto tanto quando a porta abre e é você. Porque eu tenho a sensação de que vai dar certo. E aí, nessa hora, meu olho encheu d'água e eu disse pra ele: que bom que é você que tá aqui, vamos resolver. Que legal. Então, essa capacidade de olhar em vocês a solução mesmo, entende? Porque um dia alguém fez isso com a gente. E eu tenho a tendência a achar que quem sente raiva de vocês é porque não foi reconhecido em sua potência na juventude. Eu fui reconhecida na minha. E é por isso que eu consigo hoje ter o olho de ver. Boa, legal. Pô, baita provocação, turma. Então, pô, espero que esse episódio tenha sido valioso pra vocês e comentem aí pra gente se a geração Z ter menos comprometimento no ambiente de trabalho faz sentido. Fechou? Vejo vocês na próxima, tamo junto. Beijo, Muito tchau. obrigado. Valeu.